Sejam bem-vindos ao Oeste Cultura, a sua agenda cultural aqui da Revista Oeste. Meu nome é Lucas Nascimento e eu estou aqui mais uma vez ao lado de Dagomir Marquesi. Seja bem-vindo novamente, Dago. Muito obrigado. E hoje o programa... Se eu não estivesse aqui, gostaria muito de assistir esse programa de hoje. É isso aí, muita coisa no Oeste Cultura de hoje. E, Dago, antes da gente mergulhar no nosso assunto principal, eu acho que a gente tem que destacar o fato de que foi uma semana bem difícil para o entretenimento, para dramaturgia no geral, porque muitas mortes aconteceram, mas aqui no Brasil especialmente a gente teve a Laura Cardoso e a Glória Menezes, dois nomes titânicos da teledramaturgia brasileira, das artes cênicas em geral, e as duas no mesmo dia ainda, né, numa idade próxima. Foi um evento meio cabalístico, assim. Foi bem impressionante. A Laura Cardoso eu conheci... infelizmente, na minha carreira de novelista, eu não escrevi nenhuma das duas, né? Mas a Laura Cardoso ela era uma espécie de atriz experimental na televisão. E alguns atores e atrizes levam a experiência do teatro para a televisão, e ela era uma dessas. Já a Glória Menezes, ela merece uma estátua, assim, porque ela é uma base, ela é uma figura assim, que pertenceu a gerações de brasileiros. Ela foi uma atriz que meio que incorporou um pouco da maternidade. Eu vi ela muito assim, ela nunca foi sex symbol, né? Ela sempre foi a esposa, especialmente a esposa do Tarcísio Meira. Sim. Né, os dois eram casados na vida real e fizeram várias novelas e tal, em que eles eram um casal também. Era meio que a mãe da televisão. Exatamente, assim. Exatamente. E ela realmente ela tem são décadas e décadas vendo a Glória Menezes, sempre numa atuação muito digna, ela era de televisão, ela não era igual a Laura Cardoso, ela era tipicamente de televisão, então ela dominava a linguagem, né? a expressão corporal de televisão. Ela não falava... isso eu via na Laura Cardoso, ela falava, vamos dizer, mais alto, porque ela tinha o costume do teatro. Né? Tem que falar alto para todo mundo no fim da plateia ouvir. Até o fim da plateia, exatamente. Isso é uma coisa que a gente escuta até hoje, né? Que é o perigo do overacting, por exemplo. Né? Na televisão você não precisa... Ninguém vai ouvir lá do Glória Menezes foi criada, eu acho que ela fez radionovela também, não sei, mas ela foi criada em televisão, então ela tinha um domínio total da técnica de ser uma atriz de telenovela, né? É uma pena mesmo que ela tenha ido embora. Sim, então, bom, fica aí nossa pequena, brevíssima homenagem a Laura Cardoso e Glória Menezes, duas gigantes aí da dramaturgia brasileira. Mas agora, Dago, né, passando aí para o próximo assunto, a gente tem mais um aniversário para celebrar, e é um aniversário em dobro, curiosamente, porque a gente vai falar sobre Missão Impossível. Missão Impossível porque chegou na Netflix nessa semana a maioria dos filmes do Tom Cruise e do Ethan Hunt. Eu vi que não são todos, né? Curiosamente não veio 5, 7, 8. Não sei porque que um no meio, mas é uma série de filmes de muito sucesso que vai voltar a ser popular agora, né? Quando o filme chega na Netflix, ele é um grande sucesso. Mas o engraçado é que Missão Impossível, caso vocês não saibam, é algo que nem muita gente sabe, veio de uma série de TV. É baseado numa série de TV dos anos 60 do Bruce Geller, se não me engano. E o curioso é que a série completa 60 anos e a franquia de cinema completa 30. Então existe dá pra gente fazer um aniversário em dobro dessas duas obras aí que marcaram o gênero de espionagem. E eu confesso, Dago, eu nunca assisti a série de TV. Eu assisti todos os filmes, eu sou entusiasta, a gente vai falar sobre todos eles aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a série de TV, que inclusive já tem o tema clássico, né, do Lalo Schifrin. Lalo Schifrin, exatamente. Sabe como nasceu o tema do musical? Como? Missão Impossível, quer dizer, M2.I. Então, quando eles encomendaram para ele o tema, ele pensou MI e pensou em código Morse, que é o código de telégrafo, né? E o M são 2 traços e o I são 2 pontos. Tchá, 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 tchá. Então é um código Morse. Começou e virou um dos temas mais marcantes de todos os tempos. Todos, Até hoje tá... E a série, eu assistia, eu era moleque, era garoto, e assistia junto com o Agente da Uncle e o Missão Impossível. O Missão Impossível era mais realista, era mais
Inclusive, ele previa uma coisa que aconteceu depois, que foi a terceirização da CIA, né? Eles não eram da CIA, eles eram um grupo que chamava Mission Impossible Force. Que nos filmes novos ainda é isso. Continua. Eu acho que eles mudaram para Impossible Mission Force, IMF. Na época era Mission 2 pontos Impossible Force, e que era assim, e tinha inclusive o direito a escolher, né? O chefe da força, ele podia escolher fazer ou não a missão. Ele falava assim, a missão, caso você queira aceitar, é tal. Agora, o que me impressiona, vendo os filmes depois, é como os filmes respeitaram a série. Quem assistiu a série vê vários detalhes, sabe? Por exemplo, a música, o início com o pavio. A gente tem até a abertura da série aqui pra colocar, que é clássico. É né? clássico, até é clássico. Chegou um ponto em que os filmes, eu acho isso até meio revolucionário. Antes do filme começar, vinha a abertura e ele mostrava cenas do filme. Mas que não aconteceram ainda. Você tá vendo spoiler do filme. Você tinha um trailer imediatamente antes de começar a série. Né? E a série passou por várias fases e tal, mas sempre manteve essa característica de sofisticação, né? E ao mesmo tempo de dificuldade. Impossível, né? Eu nunca consegui entender nenhuma dos episódios, porque era muito complicado. Quando você pensava que aconteceu alguma coisa, o cara tirava a máscara, que era outra marca, né? Sim. Então, e grandes atores, né? Grandes atores participaram da série também. E uma pergunta, Dago, sobre Missão Impossível. Era uma daquelas séries de caso da semana, onde cada episódio é uma aventura, cada episódio é uma missão? Tinha tanta missão impossível para eles resolverem toda semana? Tinha. Geralmente eram baseadas em países falsos, né? A República de Arbagônia, né? O ditador da República de Arbagônia está querendo exportar armas nucleares. Sempre. Então, sempre foi impressionante. Era a capacidade de inventar tantas missões assim, né? Então, você vê, as marcas permaneceram. E esse foi o cuidado, e que eu sempre vou falar isso, que o Guy Ritchie não teve com o Agente da Uncle. Um dia, Dago, a gente precisa fazer esse especial do Agente da Uncle, porque eu gosto muito do filme, mas eu não conheço a série. Eu quero entender o que foi diferente, o que deu errado ou não, mas... Os produtores dos filmes podiam ter esquecido a série, podiam ter deixado, mas não, eles sempre respeitaram. Porque quem assistia a série, hoje já está, ou muito velho, já morreu, né? Mas eles respeitaram tudo e deixaram. Eu achei isso uma característica dos filmes muito, muito legal. Sim, e o que é interessante no Missão Impossível agora do cinema, até fazendo essa ponte, é que o personagem do Jon Voight, no primeiro filme de 96, que é dirigido pelo Brian De Palma, é um personagem da série. Se eu não me engano, né? É o Sr. Phelps. Phelps, exatamente. E esse foi o único ponto que os fãs da série nunca perdoaram. Era de que ele é o vilão no filme. Ele era o vilão. Isso aí é imperdoável. Eu acho que no final, no último, tentou falar, não, não é bem assim e tal. Porque tem o filho dele, tem uma questão assim. O último filme ele faz essa ponte, é verdade. Mas o primeiro, eu acho que o primeiro filme, ele não tem as características que vieram depois, né? Ele é meio à parte, foi dirigido pelo Brian De Palma, né? E depois ele amadureceu muito, né? Então, o Missão Impossível é uma franquia meio única, porque cada filme, pelo menos no começo, até chegar no quinto, ele é definido pelo diretor que faz ele. Exatamente. Então, você vai de uma sucessão de Brian De Palma para John Woo, pro novato J.J. Abrams, Brad Bird saindo do mundo da animação, até como é o nome dele? O Christopher McQuarrie, que virou, meio que assumiu a franquia até o final, era meio que um laboratório de diretores. E eu acho que isso vem da visão do Tom Cruise, né? Porque o Tom Cruise, ele produz a série Missão Impossível também, os filmes, né? Junto com a Paula Abdon, era da produtora dele, que era a Cruise Wagner. Então, é o veículo que transforma ele em astro de cinema, né? Porque o Tom Cruise ainda estava meio jovem, é o mesmo ano do Jerry Maguire, que é outro filme que a gente tem que discutir um dia aqui, aniversário importante. Então, ele escolheu bem, né? Essa IP, esse gênero, e ele vai para um cara de nome. Putz, Brian De Palma, tremendo diretor, Carrie a Estranha, Os Intocáveis, o Blowout, o John Travolta, Brian De Palma rende muita coisa também. E é legal que é um filme definido
por ele. Quando você para pra assistir hoje, é um filme do Brian De Palma. Ele é um filme meio estranho, ele é um filme atmosférico, ele é muito pesado na espionagem. Mas aí cada filme, ele meio que faz um reboot dele mesmo. Porque quando você vai no 2, que é do John Woo, é um filme de ação de Hong Kong, né? Um filme que tem pombos, tem duelo de arma, tem explosão o tempo inteiro, uma ação exagerada. Aí o J.J. Abrams no terceiro, não, agora é o lado mais humano, né? Porque o J.J. Abrams ele veio do Alias, aquela série com a Jennifer Garner. Aí que ele mistura a família com agente secreto e tal, é bem isso aí mesmo. Sim, então eu acho bacana a franquia fazer isso, porque querendo ou não, até respeitando essa origem na televisão, cada filme é meio que um episódio. E aí, o episódio dessa semana, o filme desse ano, vai ter a assinatura desse diretor, desse estilo de filme. Então isso ajudou a tornar a franquia, a renovar a franquia a cada filme também. Ela nunca parecia muito cansada ou repetitiva. E sempre, grandes diretores, né, cara? Por exemplo, podiam estar meio no início e tal, mas o nível da direção sempre foi excepcional, né? Foi uma coisa muito, muito boa, cara. Eu acho que talvez um dos mais fracos é do Brian De Palma, porque ele estava começando ali uma franquia, na verdade, né? Mas eu acho que até, Dago, quando eu pego para rever, eu gosto muito dos atuais, né, do McQuarrie, que inclusive é uma franquia de laboratório de encontrar diretores, porque o J.J. Abrams, ele era um cara da televisão, né? Ele estava saindo do Lost, aí depois ele foi pegar Star Trek, Star Wars. O Christopher McQuarrie foi um roteirista, ganhador do Oscar pelo o filme do Bryan Singer lá, Os Suspeitos. Aí depois ele migrou para virar diretor, dirigiu Jack Reacher com Tom Cruise e fez cenas de ação incríveis, né? Então... Ele assinava McHugh. McHugh, Ele assinava assim, né? Eu tava confundindo, é verdade. O Tom Cruise chama ele de McHugh o tempo inteiro, né? Mas é engraçado, né? Por mais que a gente fale sobre os diretores, a franquia é do Tom Cruise e depois desse intervalo a gente vai relembrar, né, algumas das maiores loucuras que o Tom Cruise fez em cada um desses filmes. Não saiam daí. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração? Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, por reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. Estamos de volta com o Oeste Cultura, falando sobre Missão Impossível, tanto da série de TV quanto a franquia estrelada pelo Tom Cruise, que está aí chegando na Netflix. E, Dago, Missão Impossível é aquela franquia que, de uns tempos pra cá, meio que criou aquela lenda, o mito de Tom Cruise, o homem que não usa dublês e que a cada novo filme vai encontrando um objeto mais alto para se pendurar. Você lembra qual foi a sua reação quando você viu a primeira vez um dos filmes da franquia com o Tom Cruise? Você era pró-Tom Cruise? Porque eu sinto que o Tom Cruise, em uma época,
que ele não convencia tanto. Aí ele foi amadurecendo com o tempo. Amadureceu, Eu acho que ele, hoje eu nem vejo, nem consigo imaginar o outro, né? Eu não acho. Eu acho que o Tom Cruise tem um detalhe na carreira dele que muita gente pode dizer que ele é muito exibicionista, ou que for, ou suicida. Mas eu acho que ele se entrega. Ele entrega a vida pro espectador, sabe? Ele é um cara que ele fala, eu posso morrer nesse filme, mas eu tô aqui, eu te dou o melhor possível. Então eu respeito esse cara extremamente, cara, porque o que ele faz, filme após filme, além de correr, além de ficar correndo em todos os filmes... A gente tá vendo um compilado aqui de todas as cenas em que o Tom Cruise corre na franquia inteira, que é um espetáculo à parte, né? Imagina um operador de câmera pra ter que seguir o Tom Cruise. E eu acho que as loucuras que ele fez, né? No primeiro tem aquela cena do trem, né? Do trem bala, que é impressionante, mas não tá à altura do que viria depois. Literalmente não tá à altura, porque ele vai indo mais alto. Exatamente. Tem a cena que ficou como ícone, né? Que ele pendurado naqueles filmes, né? Sim. Então eu acho que a série cria dificuldades absurdas, Missão Impossível, né? Sim. Como diria o Anthony Hopkins, um dos filmes, ele fala, se você conseguisse fazer, seria missão... difícil, não Missão Impossível. Tem uma frase assim, é verdade. Uma coisa que vai mudando nos filmes é o chefe dele também. Isso que eu acho bacana. Já foi o Lawrence Fishburne, foi o Alec Baldwin. Sempre traz um elenco legal de vilões também. O terceiro que a gente tá vendo aqui tinha o Philip Seymour Hoffman, que pra mim foi o melhor de todos eles. É um vilão manipulador, frio, esquisito. Mas sobre essas loucuras do Tom Cruise, começou a virar esse evento, porque acho que a partir do quarto filme, que é do Brad Bird, que é um cara que vem da animação, fez Os Incríveis, fez Ratatouille. E é legal, porque tem uma história, porque o Tom Cruise, ele disse que quando ele assistiu Os Incríveis, ele ligou pro Brad Bird e falou, o dia que você quiser fazer um filme live action, eu quero participar. Uau, é mesmo. Acho que do nível das cenas de ação daquele filme. E justamente, o primeiro filme live action dele foi o Protocolo Fantasma, né? Que é o Missão Impossível 4. Criou pra mim a melhor cena da franquia inteira, que é quando ele se pendura no Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo, né, em Dubai. Eu lembro que eu assisti essa cena no cinema, em IMAX, nem era 3D, mas eu fiquei com vertigem. Porque é a forma como ele filma aquilo, né, como ele cria aquela situação, que ele tem que, né, usar um dispositivo como se fosse o Homem-Aranha, indo na janela, assim, pra pular de andar. É inacreditável. Isso virou chamariz dos filmes que iam vir. Eu acho que, não sei se foi no 2 ou no 3... em que ele faz uma cena em que era desnecessária, em que ele se pendura num desfiladeiro. É o 2. É o 2. Como o filme introduz o Ethan Hunt no filme. Ele tá fazendo alpinismo lá, com música do Limp Bizkit. É bem rock and roll anos 2000. É horrível aquela cena, assim, segundo eu soube, ele levou a mãe dele para assistir a filmagem, bem a mãe. Pra você ver o nível de risco que ele levou a mãe para ver. E depois você descobre que ele tinha um cabo que foi cortado. Não. Mas mesmo assim, é uma cena horrível que não serve para nada. É uma cena só para mostrar, olha, eu tô disposto a tudo, né? E ele acaba só recebendo um míssil que traz a missão. E o óculos explode ainda. Não, ele tem que ver a missão no óculos e fala, essa mensagem vai se autodestruir em X segundos. Isso que é outra marca, que é o briefing da missão também. Estava na série. E na série era sempre... Você compara, né, a série com o filme. Sempre esse pedido de emissão era VHS, né, era coisa... E agora... Se bem que alguns dos filmes, eles... E um deles tem um VHS. Eles brincam um pouquinho, tem um vinil também. Sempre vem de um personagem inesperado, numa locação meio que aleatória. Mas o 3... O 4, que é o do... Esse aqui, que é o... do J.J. Abrams, não é? O 3 é o do J.J. Abrams, o 4 é o Protocolo Fantasma. O J.J. Abrams é dramático, né? É sofrimento, do começo ao fim, porque envolve a mulher dele, a noiva, a mulher dele. Nem parece que é o mesmo personagem que estava se pendurando no desfiladeiro por esporte. Exatamente. O que eu acho divertido da franquia, porque... nunca vai ser a mesma coisa. Cada filme é quase como se ele voltasse pro zero. Exatamente. Mas ao mesmo tempo eles são conectados. Tanto que o primeiro que eu vi, Dago, foi o 3. Foi o 3. Que eu lembro que na época, inclusive, 20 anos do terceiro filme, né? A gente tá com muitos aniversários de 2006. Eu lembro que eu fui assistir, eu era mais novo. Olha, um filme de ação. Parece legal. Você vê nos trailers eles se jogando do prédio, fazendo as coisas. Eu quero ver. Foi uma boa porta de entrada. O filme funciona começo, meio e fim. Como se fosse um episódio solto. E de fato, ele é dramático. Dramático, é super dramático. Quem assiste aos primeiros
3, 4 minutos não para mais, né? Tem aquele diálogo que já é o diálogo que é o auge. Ah, o do interrogatório. Ele começa no meio do filme, exatamente. E o Philip Seymour Hoffman, ele realmente, eu acho que é o melhor vilão de todos. Pra mim, disparado, né? É um cara que eu já vi fazer papel de menininha, papel de qualquer coisa. Você lembra dele no Quem Vai Ficar com Polly? Que ele fazia um ator que tava... Ele tem um arco do filme que ele tá fazendo uma peça teatral que é Jesus Cristo Superstar. E você só escuta de canto ele falando: eu só queria anunciar que eu estarei fazendo o papel tanto de Jesus quanto de Judas. Ele tinha um timing cômico incrível também. Ele era muito bom no drama, afiadíssimo, Truman Capote, sabe? Mas ele fazia palhaçada como ninguém também. E dá medo. Esse filme, você tem medo dele. É o Coringa. É o Coringa da franquia, basicamente. Exatamente, é o Coringa, exatamente. E tem aquela vingança pessoal, que a cena do avião, que ele fica pendurado ali, é terrível. Ele é calmo, né? Você tem uma mulher, eu vou machucar ela, não sei o que. Tem algo muito específico, né? Mas como é uma franquia... Você não precisa ligar muito pra continuidade, pelo menos nesses primeiros. Às vezes o J.J. Abrams falou, não, eu quero um vilão que seja igual ao Coringa. E é isso, funciona pra esse filme e pra essa história. E a continuidade, o 4, ele começa como uma comédia, né, naquela prisão russa. Sim. Que é meio confusa a cena, ele tem que salvar um cara que não tá entendendo nada. É bem legal também, porque é uma mudança completa, né, cara? Sim, você pode ir acompanhando pelo cabelo do Tom Cruise também, porque em um filme tá comprido, em um filme tá curto, comprido, curto. E no quarto ele entra o Benji. Eu acho que o Benji, não sei se tem lá no 3. Ele aparece um pouquinho no 3, mas aí vira um potencial e aí ele virou o sidekick. Porque... ele virou o alívio cômico da série. Isso que é legal também, Dago, porque isso tá na série, né? Sempre foi uma equipe. O primeiro, o segundo e até o terceiro, por extensão, é muito centrado no Tom Cruise e no Ethan Hunt, personagem. Do 4 pra frente, você começa a ter um investimento muito maior da equipe, porque tem o Benji, tem o Luther, né, do Ving Rhames. Que é o cara que vai até o fim, né? Até o fim. Acho que ele é o único personagem que tá em todos, junto com o Tom Cruise. Tem um dos filmes, acho que é o 4, ele só aparece no final, na mesinha do bar, assim, falando, nossa, Ethan, que aventura maluca você teve. Mas só pra marcar, não, ele tá lá, ele apareceu. Teve o Jeremy Renner no quarto filme também, que inclusive é uma história engraçada. O Jeremy Renner entrou na franquia porque o quarto filme ia ser um filme pra passar o bastão. Exatamente. Tom Cruise ia se aposentar, ia aposentar o personagem. No meio do caminho, o Tom Cruise falou, acho que eu não vou mais me aposentar. E aí o personagem ficou lá, soprando, né? Mas... E essa sugestão veio do McHugh, do Christopher McQuarrie, que depois iria dirigir o 5, 6, o 7 e o 8. Ele ia pegar do Nação Secreta e ia até o acerto final. O 4, ainda voltando pro 4, tem aquela cena do Kremlin, com espelhos, que é uma coisa muito absurda legal. também. Isso é né? muito do Brad Bird. Parece uma coisa que um animador faria mesmo. E tem toda essa... tem o final numa garagem. Você fala, o que uma garagem pode render num filme desses? E é sensacional, né? Sim, é incrível. Eu acho que o 4 tem o vilão mais fraco, na minha opinião, que é um ator que já faleceu, inclusive. Ele fez a versão sueca do Millennium. Ele era o Mikael. Mas é que é difícil bater o Philip Seymour Hoffman também, né? Foi perfeito. E pena que morreu tão cedo, né? Pena que morreu tão cedo. Foi uma perda, cara. Ele e o Robin Williams foram duas perdas meio... Foi meio próximo, eu lembro. Meio próximo, né? E foi muito triste, cara. Porque ele tinha um potencial para fazer muita coisa ainda, né? Não, com certeza. Foi triste, cara. E o Nação Secreta, que é o McQuarrie... Tem um vilão que é horrível, né, cara? Também ele é ok. É que a premissa legal do Nação Secreta é que a gente sempre compara o James Bond e o Ethan Hunt, né? Eu acho que o Missão Impossível é o Bond americano. Por mais que tenha o Bourne, que tenha o John Wick, eu acho que nada, em termos de espião e agente secreto, é uma Missão Impossível, não tem como. O Nação Secreta da Spectre, que o Ethan Hunt precisava, que é o sindicato, né? Que é uma corporação secreta que está infiltrada no mundo inteiro. É um filme que exige que o Ethan meio que deixa a IMF de lado, ele tá sozinho, ele tá indo rogue. Isso acontece em muitos dos filmes, né? O Ethan Hunt deixou a empresa, tá indo por conta própria. E fica tudo no ônibus, né? Parece que tem ônibus em todos os equipamentos. A empresa tá sempre se movendo, trocando de lugar. Mas eu confesso, quando o quinto filme foi anunciado, eu fiquei meio preocupado, porque eu falei, o Christopher McQuarrie não é um diretor com uma marca forte, né? Porque quando a gente pensa no Brad Bird, no John Woo, no Brian De Palma, você imagina o filme. Mas beleza, o filme foi muito bom, eu gostei demais, ele foi um dos melhores pra mim. Principalmente porque ele trouxe, pelo menos ao meu radar, a Rebecca Ferguson, que é uma
tremenda atriz. E ela serve, é uma espécie de anjo da guarda, assim. Né? Ela aparece nas horas que ele tá no aperto, assim. Ela é ótima, ela é excelente, cara. É uma femme fatale, né? Porque ela começa como vilã, você não sabe muito bem qual que é a lealdade dela, e ela acaba se tornando uma aliada Ela dos personagens convence também. como ação. Ela sabe fazer filme de ação. Ela é discreta, né? Ela não é muito, muito legal. Agora, o efeito Fallout é o melhor pra mim. É o melhor. Eu acho que é o melhor. Você também não tem concorda? como. Não tem como. Ó, dois votos aqui. Pra mim é o melhor. Pra mim é o filme perfeito. É um filme de ação perfeito. Quando eu assisti, eu falei, nunca mais vai superar isso aí. Eu acho que não superou Não mesmo. superou, de fato. Eu acho que, desde aquele falso noticiário da CNN dentro do hospital, quem não ainda assistiu, traz o âncora da CNN pra for fazer. assistir um filme do Missão Impossível, assista esse. Não, e de novo, funciona solto. Solto. Acho que você pode pegar qualquer um deles e assistir solto. Eu acho o papel do Henry Cavill? do Henry Cavill, bigodão mexicano ali. Eu acho o papel assim que eles mantêm aquela coisa dos dois machos se pegando, né? E eu considero a luta no banheiro uma das maiores cenas de ação, pelo menos de luta, que já foi feita. Eu revi ontem, assim, eu falei, será que era isso tudo mesmo? E era tudo. Não, e é tão simples, porque a gente tá falando de uma franquia onde o Tom Cruise se pendura no avião, onde o Tom Cruise sobe no prédio mais alto do mundo, onde ele tem que mergulhar embaixo da água com 60 segundos. Mas você pega a crueza de ser 3 caras brigando num banheiro, sem música, sem nada. É a brutalidade da cena. Brutalidade total, cara. É o Henry Cavill fazendo o reload dos punhos. Depois eu li que ele fala, como é que você inventou? Ele falou, eu fiz na hora, eu queria só dar uma esticada, assim, e virou uma marca dele. Porque no trailer eles botaram efeito sonoro de arma, tipo... Podia ter deixado no filme. Mas esse filme também tem aquela cena da caçada em Paris, que não acaba nunca, que é impressionante também. A impressão que deu que eles esvaziaram Paris só pra aquela cena. Não, isso porque o filme, né, antes de chegar no banheiro, tem aquela estante incrível, até pela forma que filmaram. Eu tinha esquecido que disso. o Tom Cruise, ele sai do avião, ele pula, ele faz um halo jump, e a câmera acompanha ele vindo. É inacreditável E essa eles cena. caem numa rave em Paris, cara. Sim. Isso é uma das cenas mais inesquecíveis de cena que eu já vi em termos de filme de ação. Os caras estão num avião, caem numa rave em Paris, que é uma bagunça, eles têm que falar alto. O que é? Não estou entendendo. Então, é sensacional, cara. Tinha esquecido disso. Não, porque é uma sucessão, porque você tem isso, tem a luta no banheiro, tem a perseguição em Paris, tem aquele final que são 2 helicópteros se perseguindo numa geleira, que é absurdo. Em IMAX, isso daí foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi também. Absurdo. E o Tom Cruise dirigindo, né? Pilotando o helicóptero. pilotando helicóptero de verdade. O Tom Cruise... Ele quebrou o tornozelo gravando esse filme também, porque tem aquela cena que ele tá correndo em Londres, e aí ele pula de um telhado pro outro, e você tá no filme o take, né? Ele fala, não, e aí ele ainda saiu mancando depois. Em detalhe, você pode ver no YouTube, porque tem essa cena em detalhe, mostrando câmera lenta e tal. É horrível, né? Você vê que... Sim, nossa, imaginador. Realmente as cenas acho que é Caxemir no final. Isso. Também são impressionantes. A cena do helicóptero também. Para mim, a definição do Tom Cruise, cara, foi quando eu vi uma entrevista com ele, acho que para New York, eu não me lembro onde foi, e que a entrevistadora falou com o telefone com ele, ele falou, ela falou, pode ser por telefone? Não pode. Ele falou, só que fala alto que eu estou num avião, né? Ela falou, não, vou falar. E eu tô pilotando o avião. Ele dá entrevista pilotando um Boeing. Assim. Caramba. Esse é o Tom Cruise, né, cara? Tom Cruise é o Ethan Hunt da vida real, né? Exatamente. Pô, a gente falou dos 6 primeiros aqui, não tem como falar do final também, né? Que é o acerto de contas e o acerto final, né? Porque começou como parte 1, aí virou só acerto final. É um capítulo em 2 partes mais divisível, né, Dago? Você gosta, você... Perto do anterior, cara, não tem como. Foi uma queda mesmo, tem coisas legais. Eu acho que o primeiro dessa dupla, legal, assim, não me entusiasmou e o segundo me decepcionou mesmo. Não sei o que você achou. Pra mim é o inverso. Eu acho a parte 1 bem chatinha, porque tem um vilão horrível, que é aquele Gabriel, que é a figura do passado que nunca diz a que veio.
E é uma IA enigmática como vilã também. Apesar de ter uma outra ceninha de ação legal, tipo aquela do trem no final, é impressionante o salto de moto no penhasco. Mas não gosto muito. E o último, eu enxergo os problemas. Ele é um filme inchado, muito longo, redundante. Mas ele tem umas 2 sequências, aquela do submarino, que ele espetacular, vai lá pra encontrar. É uma sequência mais de terror do que de ação. Eu tô num submarino que tá num desfiladeiro embaixo d'água e eu preciso encontrar um objeto. Super legal, imersivo pra caramba. Aquela cena de luta no avião, aeroplano, incrível, muito bem feito. E eu gosto do clima, Dago, acho que é o que me pega mais nesse último filme. Tem um clima de fim do mundo, sabe? Tem um clima de que, assim, tá acabando tudo ao nosso redor. Essa missão tem que dar certo. Ele me entreteve mais do que a parte 1. É verdade, exemplo. Cara. Talvez eu não reviu a parte 1, mas eu me lembro dessa... não, a parte 2, eu me lembro dessa tentativa de explicar a série toda. Eles tentam amarrar muito, sabe? Nossa, o cara que pegou a faca dele no primeiro filme tá de volta. Tá bom. Tá, legal, realmente foi isso aí. Mas realmente as 2 cenas de ação que você falou são classe A, assim, são maravilhosas, né, cara? Eu fiquei mais impressionado com o submarino. Eu sei que aquela cena é incrível. Eu sei que a do avião foi mais... teve mais publicidade. É mais marketada, é o pôster do filme, afinal, né? Mas eu acho que o do submarino é uma coisa que você revê várias vezes, assim. E ela é longa, não tem muito diálogo, não tem quase música, na verdade. É só da imersão, da fotografia, do som. No cinema é algo imperdível mesmo. Sensacional, cara. Infelizmente, acho que acabou, né? Então, Dago, em Hollywood nada nunca morre, né? Tanto que no acerto final, quando a gente vê que é o último filme de uma saga, será que o Ethan Hunt vai morrer? Será que o Tom Cruise vai morrer? Então, assim, eu acho que eles deixam as portas abertas, né? Eu acho que o Tom Cruise... A gente não vai falar sobre o TC aqui algumas vezes, mas ele tá numa fase diferente de carreira. Vai ter um filme novo dele agora, o Digger, do Alejandro Inarritu. Parece um filme de Oscar, assim. Sim. Mas acho que Missão Impossível é algo que ele já deixou pra trás. Eu só não sei quem assumiria isso. Quem que você vai colocar, porque... O charme de um filme de Missão Impossível, vou comparar com o James Bond de novo. A gente vê um filme do James Bond pelo James Bond, mas eu acho que a gente não assiste Missão Impossível pelo Ethan Hunt. Não. A gente vê pelo Tom Cruise, exatamente. Cruise. Ele é o personagem. Ele é o personagem, exatamente. O que ele vai fazer agora, onde ele vai se arriscar, exatamente. Eu acho que seria fake, cara. Missão Impossível sem ele. Provavelmente vai rolar. Vai ter, porque nenhuma marca fica dormente. Como tentaram com o Jeremy Renner, mas, eu olhava pro Jeremy Renner e falava, legal. Você lembra quando o Jeremy Renner tentou fazer o Bourne? Ninguém gostou, o legado Bourne com o Jeremy Renner. Muito fraco. É fraco, não é nem ruim. Xoxo. Sim, basicamente. Bom, então é isso, pessoal. A gente fez um pequeno dossiê sobre Missão Impossível. Tem quase todos os filmes disponíveis na Netflix. Eu queria até convidar o espectador a colocar nos comentários qual é o seu favorito dos Missão Impossível. E lembrar que eles estão, a maioria está na Amazon, né? E alguns acho que estão no Netflix, né? Então, na Netflix chegaram todos essa semana. Chegaram todos. E alguns devem estar no Paramount Plus também. Imagino que o Acerto de Contas e o Acerto Final estão lá, porque é uma franquia da Paramount. Mas, Dago, você mencionou o espectador nos comentários. A gente foi até as ruas perguntar para as pessoas qual foi a missão impossível mais complicada que eles já realizaram. Tá bem legal. Dá uma olhada aí. Aniversário Missão Impossível. E estamos nas ruas para saber qual que foi a missão impossível que a galera teve que cumprir. Então vem comigo que a gente vai descobrir agora. Você consome ou gosta dos filmes do Tom Cruise Missão Impossível? Cara, eu vi só a trilogia original. Mas você gostou do que você viu? Gostei. Eu assisti quando era criança, assim, mas eu manjo um pouco. Mano, eu lembro daquela cena que é assim, acho que tava até no trailer, que é tipo muito épica. Que o personagem principal, ele pula assim do precipício e ele agarra a corda, tipo, eu acho aquela cena muito da hora, muito bonita. Eu já assisti, mas acho que assisti um só, que ele cai do avião. Eu gosto muito do protagonista do Tom Cruise pulando de um prédio pro outro, assim, que é uma coisa impossível de se fazer, mas ele faz. Eu não sei qual é o filme, mas tem uma cena que o negócio dele é salvar o mundo, né? Ele tá num helicóptero, junto com outro camarada, que eu também não lembro o nome. Enfim, ele tinha um dispositivo que, ou se ele pegasse o dispositivo,
ele salvava o mundo, se ele não pegasse, explodia tudo. Essa cena me chamou a atenção. Junto com aquela outra cena, eu acho que é do filme 2, que ele desce com a corda e fica... Aquela cena também me chamou a atenção. Essa é a clássica das clássicas. É a clássica das clássicas. Mas essa primeira que eu citei, eu achei interessante, porque a arte do cinema, ela passa um nível de adrenalina para o telespectador. Eu acho que aquela cena ali, ela chegou num ápice bem interessante, né? E qual que foi a missão mais impossível que você já fez vendo que você é do audiovisual? Conquistar minha mulher. Nossa, enfrentar o metrô de São Paulo é cedo. Eu acho que é a missão impossível de todo paulistano, enfrentar esse metrô cedo. Tá sendo. Compartilha com a gente. Trabalhar, meu Deus. Trabalhar. Nossa, venci 2 UTIs aí, uma do nada, que peguei uma bactéria no pulmão visitando o cliente e porque foi abrir o ar-condicionado do carro alugado, etc. 2 dias uma baita dor na lateral do pulmão, fui pro hospital, em 3 horas estava na UTI, septicemia. E no hospital já disseram que de choque séptico de cada 10, 9 se vão. E aí, uns 20 dias de UTI, tô aqui, andando na Paulista. Ótimo, selo Missão Impossível, então. Selo Missão Impossível total, né? E sem dúvida, Deus quis que eu ficasse, sempre. Amém. Né? Amém. Missão Impossível foi viajar sozinho, foi um desafio grande pra mim, mas aí agora já virou de letra. E pra onde você foi? Foi pra vários lugares. Qual que foi a viagem de sonhos, a mais difícil? Foi aqui pra Curitiba, foi uma viagem bem marcante pra mim, foi isso. Foi conseguir viajar pra fora. Rapaz, minha missão impossível foi conseguir estruturar uma casa para minha família. Eu acho que essa missão hoje em dia ela é bem... E ainda mais vindo do ramo de trabalho que eu sou, né? Eu sou professor de música, velho. Professor de música? Você toca o quê? Eu toco guitarra, toco violão também, teoria musical, arranho alguns outros instrumentos, mas os meus preferidos são esses. Então, assim, não sei se você já ouviu aquela frase do Renato Teixeira, foi com as cordas do violão, foi com o braço no violão que eu eduquei uma família. Essa frase, ela martela muito na minha cabeça. Então, a minha missão impossível foi isso, né? Conseguir chegar a esse ponto de dar uma casa para minha família. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para a sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração? Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite. Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. A inteligência artificial já deixou de ser assunto restrito a programadores e empresas de tecnologia.
Hoje, ela interfere na forma como trabalhamos, estudamos, produzimos conteúdo, tomamos decisões e até imaginamos nossas próprias carreiras. Mas diante de tantas previsões sobre profissões que vão desaparecer e tarefas que serão automatizadas, talvez a pergunta mais importante não seja o que a inteligência artificial será capaz de fazer, mas o que nós precisaremos aprender a fazer melhor. Para conversar sobre esse novo mercado de trabalho, o Oeste Cultura recebe Cristiano Cruel, cientista da computação, empreendedor, palestrante, mentor e Chief Innovation Officer da Startse, autor do livro Inteligência Artificial e um Novo Profissional Minimamente Viável, o que propõe justamente uma reflexão sobre como continuar relevante em um mundo no qual as máquinas aprendem cada vez mais rápido. Cristiano, é um prazer receber você aqui no Oeste Cultura. Obrigado, Lucas. Obrigado, Dago. É um prazer enorme estar aqui falando de um tema aí tão intrigante ainda e tão cheio de ideias e dúvidas, né? É isso aí. Esse é um assunto que a gente debate praticamente toda semana, né, Dago? Você é um embaixador não oficial da IA aqui no Brasil. Exatamente. Aí quando eu vi o livro do Cristiano, eu pensei, caramba, esse aqui vai ser um tema legal de falar. Agora, na verdade, a gente está no Oeste Cultura, o livro ele está focado no mercado de trabalho, mas isso também é um tipo de cultura, né? A cultura de empresa, a cultura organizacional. Claro. E eu queria começar, Cristiano, com o título do livro, porque o título fala em um profissional minimamente viável. O que uma pessoa precisa ter, no mínimo, para continuar relevante profissionalmente em um mercado transformado pela IA? Não, legal, Lucas. Tentar fazer explicação simples, porque é um dos títulos mais longos de livro, né? Acho que vocês já viram, né? Mas é verdade que eu tenho origem nesse mundo de tecnologia, eu sempre vivi nesse mundo Vale do Silício, por causa do trabalho meu na Startse. A gente tem operação a gente nasceu no Brasil, mas nós temos uma operação na Califórnia, no Vale do Silício e também na China, né? Já há 8 anos. E uma das expressões, há 10 anos atrás, começou a aparecer mais na cultura, de maneira geral, das empresas, dos negócios, essas expressões de startup. E uma das expressões que ficou forte, uma chamada MVP, que funciona em inglês, MVP. MVP é meio contraintuitivo, porque ela diz assim, para você construir algo grande, super, enorme, impactante, você tem que começar construindo uma coisa pequenininha, irrelevante, meia boca, ok? Esse é o contraintuitivo do MVP. Então ele é criar uma coisa, um produto minimamente viável. E eu, como vivo IA aí, desde os meus 15 anos, eu tenho 57 anos, tá? Eu quando comecei a narrar, e eu vivo muito isso com grandes empresas e nesses empreendedores fora, eu comecei a pensar o que eu poderia, eu me sinto quase na missão de provocar as pessoas não entrarem num papo chato, e ter um papo mais reto sobre esse negócio de IA, nos impactos na família, na sociedade, no trabalho, na profissão, nos negócios. E aí brotou de dentro da narrativa que eu não vou dourar pílula mais, o meu papo tem que ser reto mesmo. Eu acho que as pessoas que não entenderem minimamente isso, elas vão ter dificuldade de enfrentar qualquer coisa profissional. É quase um letramento mínimo. Hoje todo mundo sabe o que é internet, mandar um e-mail, baixar uma app, mandar um zap, né? Mas há 20 anos atrás ninguém sabia disso. Era ficção científica. Era ficção científica. E eu acho que nós estamos transpondo rápido isso. Então é quase um chamamento das pessoas, que a gente tem que ter coragem, força e urgência para cruzar essa arrebentação. Então é um papo assim de provocação, mas é uma provocação para ser do bem. Mas o título é muito legal, mas o subtítulo eu gostei mais ainda. Pare de resistir e comece a criar o seu futuro. Porque essa resistência é uma coisa que eu acompanho também e é meio irracional. Ela sabe, existe mitos, né, de que a IA vai acabar com o mundo. Ontem mesmo estava vendo o Washington Post, tinha uma chamada assim, a juventude odeia tanto a IA que parou de fazer não sei o quê. Que juventude é essa? Que jovem foi esse que odeia, né? Tudo bem, tem resistência, mas eu acho que você deve ter uma visão muito, muito clara do que... Por que tanta resistência assim? Por que tanto medo, né? É interessante. Eu acho que o ser humano, e vocês debatem cultura aqui, você sabe que a gente tem comportamentos muito estranhos, né? Talvez uma das coisas que a gente precisa aceitar é que muita gente ainda associa a IA, a gente chama isso de antropomorfismo. Sim. Muita gente acha que IA é uma criatura, é um ser, né? E isso evoca, né? Assim, as pessoas têm mais atenção ao medo do que ao... Você sabe como toca nas pessoas diferente.
E eu acho que, assim, muitos dos filmes de ficção, a IA começou nos filmes de ficção, talvez, ou que a maioria de nós deve ter escutado pela primeira vez na vida o termo IA num filme de ficção. E existe uma alta probabilidade, nesse filme, IA está fazendo maldade para algum ser humano. Eu lembro do 2001, do Kubrick, né, do computador. Eu acho que talvez o primeiro exemplo claro, né, de uma IA que é uma ameaça para os personagens, naquele contexto, pelo menos. E ao mesmo tempo vítima, né? Ao mesmo tempo, isso que é engraçado, né, Dago? Porque é um filme que a IA provoca aquilo e ela tem a morte, né, spoilers, mais dolorosa do filme inteiro. O momento mais emotivo do filme. O momento mais humano da Exatamente. 2001, Odisseia no Espaço. Foi feito em 1968, o ano que eu nasci. Olha só. Pra ver como e tem um plot, já sem dar o spoiler, mas em algum momento na história, e fica aí a curiosidade para assistir novamente, é quando os humanos tentam ensinar a IA a mentir para os humanos. Então, sempre é um plot meio oculto no meio daquilo. Sim. Que é interessante. Um pouco de toda essa IA que a gente está vendo é um subproduto, um produto do que somos também, né? É verdade. Se ela usou todo o texto, toda a literatura, todos os conceitos, todas as imagens e comportamentos nossos, é como se ela tentasse matematicamente encontrar um racional matemático dentro daquilo. Por isso que o tema é muito, muito legal, muito intrigante, mas eu acho que é um tema para todos, tá? Sim, Não é mais assim, eu acho que eu escrevi no livro essa de por que as pessoas resistem, né? Porque as pessoas têm, talvez assim, uma autossabotagem. Pô, isso aqui é para molecada, não é para mim. Assim, isso é muito complicado, não é para mim. As pessoas elas criam isso, né? E eu acho que não dá para fazer isso. Talvez muitos disseram, eu não sou tech, eu não sou um profissional de tecnologia, mas eu acho que todos hoje precisaremos dizer, todos seremos profissionais de IA. Né? Eu acho que essa é a maneira que eu tenho de pensar isso tudo. E eu acho que até essa resistência, Cristiano, a gente também escuta isso muito, né, Dago? A IA vai roubar meu emprego. Eu acho que essa é a placa número 1 que a gente vê para criticar, para repelir essa questão da IA. Você acha que essa é a pergunta certa? Você acha que essa é a preocupação relevante que uma pessoa tem que ter em relação à IA? Eu acho que nós temos um mundo de incertezas, porque nós somos a primeira geração viva a estar lidando com esse tipo de máquina. Porque assim, a expressão IA já existe lá desde os anos 50, mas a boa e velha IA, a primeira boa e velha IA, era uma IA criada, a gente codava regras. Lembra do Kasparov perdendo para a máquina da IBM? Aquela história. Aquilo ainda é o Deep Blue. Aquilo ainda era uma IA em que você codava, né? O peão, uma para frente, duas para frente, o bispo corre assim, sei lá, pensa que era uma IA codada, que a gente chama. Era uma IA setada por regras. Essa IA moderna que a gente está usando, ela não é mais assim. Então nós somos a primeira geração a poder sentar na frente de uma máquina dessas e é a primeira vez que nos deram um software que não tem manual de instruções. Então isso é um dente e uma curva no tempo, eu acho. Então as incertezas são enormes. Mas dizer assim, a IA vai roubar seu emprego, ela cria aquele calor da reação negativa, né? Então, esse bicho do mal quer roubar meu emprego, então eu odeio ele. Vivendo companhias, realmente, business, sociedade, eu vejo que de todos os riscos que a IA pode trazer, e são inúmeros, desconhecidos, muitos até, um dos grandes riscos que nós constatamos em mercado já é que, assim, se eu demonizo IA, as pessoas do bem não querem aprender. Então, as pessoas do bem tendem a não querer aprender o que dizem que faz mal para os outros. E isso é um problema, porque os malandros correm para querer aprender. Então, a gente tinha um dilema. Se eu só demonizar, as pessoas do bem não querem aprender. Então, eu acho que a sociedade sempre ela foi nos desafiando a sermos profissionais melhores. Por isso que os nossos antepassados se esforçaram para aprender, para pagar estudos, para a gente ter o direito de comprar um livro. Se você olhar, sempre foi assim. A gente sempre teve que competir por espaço, por valor. E agora eu acho que fica mais dramático. Talvez o prompt agora não está certo, não é? Será que a IA vai roubar meu emprego? Eu acho que o prompt mais certo é o que eu deveria fazer, como eu deveria usar IA para aprender mais, me tornar um profissional mais interessante. Garantir o seu emprego, ao invés de perder o emprego. Porque o humano vai ter que fazer o prompt, vai ter que fazer a orientação do que a IA vai fazer, né? Pelo menos em termos práticos, né? Isso é uma coisa muito interessante. Quer ver um detalhe nesse mundo? Porque na prática não existe a IA. Existem IAs. Nenhuma IA é igual a outra. Sabe? Vocês têm uma ideia, o que a gente chama de modelos de IA,
é estimado hoje ter públicos mais de 3 milhões. Então, assim, seria mais fácil, talvez mais correto dizermos as IAs do que a IA. Mais plural que singular. 3 milhões de modelos IA? Modelos públicos. Públicos. Fora os que não são públicos. Fora o que a gente nem sabe, de governos, de outros que tem. A gente meio que usa a tecnologia que provavelmente, né, particularmente, eles já usavam há 10 anos atrás. Talvez. Nossa. Imagina que eles usam agora. Então, uma que eu poderia dividir seriam as IAs. A outra que eu acho que também a gente precisa aceitar é que ninguém hoje pode dizer assim, eu já aprendi IA. Ou eu já implantei IA. Parece que não conjuga bem. Eu acho que só poderíamos dizer aprendendo, implantando, descobrindo. Então nós estamos no meio dessa grande transição de aprendizado e eu acho que tem que olhar isso com uma figura de oportunidade e evolução da humanidade. Quanto mais pessoas do bem tiverem interesse em aprender IA, melhor destino nós vamos dar para essa tecnologia. Mas é algo inédito. Nós somos a primeira geração viva a poder chegar na frente de uma máquina e em vez de fazer uma pergunta óbvia, fazer uma elucubração. O primeiro prompt que eu fiz no ChatGPT, porque eu usava isso antes de virar ChatGPT, foi de fato, o meu prompt foi assim, se o livro de Dom Casmurro, se Dom Casmurro tivesse sido escrito por Clarice Lispector, o que teria acontecido com a Capitu? Caramba, quem de nós, em que lugar você poderia ter um debate desse tipo, né? Então eu acho que a gente merece ter menos pressa para julgar e mais paciência para aprender o que é. Sim, eu achei interessante que o Dago citou a escrita do prompt por um humano, você falou sobre literatura, e na minha opinião, né, com essa questão da IA e dos prompts, acho que a ferramenta, a habilidade que mais fortalece é a escrita. E é engraçado a gente pensar, a gente está falando de uma tecnologia nova, de algo que vai caminhar muito para o futuro, mas a gente volta lá para o começo, a escrita. Eu acho que quanto melhor você souber expressar e elaborar o seu prompt, isso não dá para tirar de um ser humano, por exemplo, né, a capacidade de escrita. E eu acho que uma das maneiras... Geralmente quando nós falamos de a ansiedade sobe, porque você viu a novidade de hoje de manhã e hoje à tarde, assim, a quantidade de novidades é enorme. Eu vivo o mundo tech, então eu poderia compartilhar com vocês que o mundo das big techs, o mundo de tecnologia, está no maior all-in da sua história. Lembra de jogar poker? All-in é mover as fichas para o centro e levantar assustado, né? Essa é a cena. Porque eu acho que o mundo de tecnologia encontrou nessa conversa da IA, quase tem uma tese de que quem perder esse movimento vai perder tudo. Então, por isso essa euforia de investimentos e tudo mais. Mas tem alguns detalhes, se a gente entender os fundamentos, talvez a gente reconheça que o mundo nem está tão maluco, nem anda tão rápido assim. Quer ver um fundamento bem simples? A grande maioria das pessoas ainda pensa em qualquer IA aí que você gosta de usar. Do ChatGPT, ao Claude, ao Grok, ou qualquer um deles, tá? A grande maioria das pessoas ainda acha que isso é um grande banco de dados. Sabe? É como se fosse um grande Wikipedia, assim. Juntaram tudo aquilo e a gente vai lá e procura. E aí ela responde. Mas não é isso, né? É um super Google, né? É um super Google. E isso por quê? Possivelmente nós somos a geração muito Google, que aprendeu a dar search, que era a palavra em inglês que a gente usava, né? Buscar. Isso é cabeça de arquivistas. Então eu vou lá e abro a gaveta, tem os contratos letra A, letra B, letra C. Eu vou lá e pesquiso pelo CPF, pelo CNPJ, eu vou lá e boto a palavra-chave, ele me traz uns PDFs, concorda? Essa é a nossa cabeça. Esses modelos de IA não são isso. Na verdade, como é que eles fizeram? O arquivo, inclusive o GPT, no caso, pensa assim, ele é bem pequenininho. Porque ele lia dado, processava, jogava fora. Lia, processava, jogava fora. Ele fez isso tantas vezes que no final é um arquivo bem pequenininho, porque ele só contém a matemática que distancia as palavras. O que é super simples de entender. Pensa assim, se eu pegasse a Bíblia cristã e zipasse ela, e eu dissesse assim, quem rouba deveria ser... Qual a próxima palavra que teria mais probabilidade de? E se eu pegasse o Alcorão muçulmano? Ou a Torá judaica? Então, na verdade, o que essas máquinas são, eles são zipadores. Lembra de zipar? Eles pegam e matematicamente eles encontram a capacidade de identificar probabilidades. Então, isso é uma máquina probabilística e não um banco de dados. Por isso que a máquina inventa. Por isso que quando a gente prompta, a gente faz o prompt, a gente está, na verdade, ativando uma calculadora, pensa assim. Então, quem tem repertório curto, usa pouca matemática.
quem tem repertório amplo consegue extrair muito mais valor das máquinas. Por isso que eu adoro dizer, Nando, os coroas estão de volta ao jogo. Felizmente, né? Agora, por falar em questões, temores, né? Uma questão que eu mesmo tenho dúvida, e eu acho que você pode responder bem, é o uso de IAs, de modelos e instrumentos de IAs chinesas. Porque existe essa questão de que a empresa chinesa e o Estado, ou seja, o Partido Comunista Chinês, são mais ou menos a mesma coisa. Então, a informação que você dá para uma IA chinesa pode eventualmente parar no governo chinês. O que você acha disso? Isso é real? Eu cheguei há poucos dias da China, eu tenho ido algumas vezes à China e eu não consigo afirmar, nem confirmar, nem negar nada disso. O envolvimento do governo nas atividades de desenvolvimento tecnológico e hoje, na verdade, no mundo inteiro, porque o tema de IA virou um tema geopolítico, sim, em todas que tem. Mas, então, o que a IA tem? Tem dois argumentos. O primeiro, assim, que dado que eu usei para zipar? Então, se eu pegar só a literatura chinesa, na educação chinesa é muito mais baseada em Confúcio. Sim. Então, os chineses não gostam que as crianças usem modelos ocidentais porque não é baseado em Confúcio. Isso seria, assim, um viés dado pela natureza do dado, pela natureza que usou. O outro são esses regramentos. A gente chama de guardrails, que nem de Fórmula 1, né? Então, mesmo que o sistema está lá, eles botam um monte de... Eles tunam para evitar que a máquina caminhe para lá ou para cá, para ter opinião. Então, eu estou dando vieses à máquina, né? Então, tudo isso pode ser verdade, né? O uso desses modelos dessas máquinas. Existem várias técnicas para a gente fazer para evitar um suposto roubo de dado. Tem vários temas relacionados à segurança. Uma delas é a máquina enviesar na resposta, outra a máquina capturar o teu dado. Então tem vários temas desses, né? Do ponto de vista a tecnologia de IA na China tem desenvolvido muito. Talvez a gente tenha que aceitar que tem dois grandes países no mundo que são quase exportadores de IA, que é Estados Unidos e China. Os outros países do mundo, está todo mundo tentando fazer e fazendo, mas ainda são mais importadores do que exportadores, né? Mas dos temas de segurança são inúmeros realmente, né? Do que pode ser dado. Esse pode ser um deles. Tanto é que se diz para não colocar dados pessoais, né? Para evitar esse tipo de... Você não sabe onde vai parar aquilo, né? E nós somos a geração que está sofrendo isso, porque nós estamos fazendo... a nossa vida está muito mais digital. Os dilemas novos. Eu quero uma câmera ligada na rua, porque eu quero que ela me detecte, sabe? E invada a minha privacidade. Não. Mas e se tiver um pedófilo andando no meu bairro? Eu quero que detecte? Concorda que a gente começa a ter debates e dilemas outros sobre... Talvez na cultura chinesa, sim, tem um viés de dizer que a minha privacidade não pode ser superior ao bem da coletividade. Isso depende muito das culturas e estilos, mas existe um monte de novos riscos. E talvez um dos grandes riscos é a capacidade de gerar conteúdo falso, sintético. Recortar um pedaço aqui da nossa entrevista, pegar o meu rosto aqui e fazer eu dar um discurso de meia hora, um deepfake, é facílimo. Não é nem... Isso vai virar uma coisa meio... E aí, como eu sou coroa, o Dago deve lembrar, lembra do papel timbrado? Sim, claro. Houve uma época que a gente só aceitava um contrato se viesse no papel timbrado, porque era uma prova de autenticidade. Hoje ninguém mais vai no papel timbrado. Então eu não sei, mas eu acho que nós vamos ter que encontrar novos mecanismos de comportamento e segurança. Né? Sim, é o papel timbrado da era digital agora. Vamos ter que inventar alguma coisa nesse sentido. E falando em papel, Cristiano, eu queria voltar um pouquinho pro livro, né, o Profissional Eminamente Viável. Queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é o seu objetivo com o livro, né? Claro, a gente está falando sobre muita coisa aqui, mas o que você espera que os leitores tirem, né, conhecendo o livro? Eu tentei fazer uma narrativa para a pessoa que não é tech, mas também para os meus amigos tech. Sim. Porque o mundo de tecnologia... assim, o mundo mais tech, ele tem uma pequena deficiência de origem, que ele se comunica muito mal. É muito comum o pessoal de tecnologia começar a falar e as pessoas pensam assim, o que ele está falando? Sabe, assim,
É uma linguagem não rebuscada, mas enrolada, cheia de acrônimos, assim, isso. Então, uma das primeiras, e que a editora, ela me pediu assim, vamos escrever para as pessoas que não são tech. Porque a ideia aqui justamente todos nós vamos ter que entender um pouco mais sobre tudo isso. Então, eu acho que a primeira tentativa é falar isso, é falar para o ser humano normal, mas para o ser humano adulto, né? E talvez ali, nessa tentativa, e eu vivo muito com conselhos executivos, grandes investidores, e eu noto que às vezes uns fundamentos não deu... O tema de IA, ele entrou na moda tão rápido, ele hypou, né, que a gente chama. Sim, Ele virou um hype mais rápido do que... Ele foi tão rápido que não deu tempo de discutir o que nós estamos falando, sabe? Assim, de uma hora para outra, caiu nas agendas e tudo. Então o livro tem uma tentativa de escrever uns fundamentos. Eu acho que tem muito de autoconhecimento. O Dagô falou bem assim, existe ainda essa... Tem que se reconhecer, né? Assim, você é uma pessoa mais otimista ou pessimista? Só isso já dá o viés na... Você vê o título IA, e você já vê manifestação, você já vê se ele é mais pessimista ou mais otimista. Ele é mais tech ou não é tech? É mais júnior ou é mais coroa? É mais... Então tem um pouco de entendimento, sim. Eu acho que o tema de IA, eu vou arriscar com vocês uma expressão que no mundo dos negócios tem aumentado. Se chama polímata. Polímata vem da ideia de uma pessoa que tem mais repertório. Ela tem mais lateralidade. Todas as profissões parecem ter isso. Então, o polimatismo quer dizer que eu tenho que ter repertório. Vamos lá. Repertório é quantas você sabe tocar, né? Se você tocar uma só, você pode ser o melhor tocando aquela música, mas você não vai fazer uma festa. Tá? Então, polimatismo dá essa ideia. O que combina muito com esse novo tempo. Então, a ideia do livro é trazer muito mais gente. Eu penso no meu pai, na minha mãe, nos meus amigos, no meu filho. Eu pensei assim, eu sofri tanto para aprender algumas coisas. Eu pensei, por que não me explicaram barbada isso? Por que me fizeram sofrer tanto? Porque depois que você aprende os truques ali dentro, você vê que isso não é tão mágico. É mais matemático, né? Então o livro é uma tentativa de forçar as pessoas a romper essa arrebentação, eu uso o termo. Nós temos que cruzar um pouco dessa arrebentação. E se a gente aprender os fundamentos, a gente vai lidar melhor com as incertezas que ainda estão por vir. Sim. Cristiano, bom, o nosso tempo está acabando, infelizmente, mas queria que, uma provocação aqui, um pequeno exercício de futurologia. Como que você imagina, né? A gente fala que a IA cresce a cada segundo, a cada dia. Como você acha que a gente vai estar daqui a uns 10 anos em relação a esse assunto, em relação à própria tecnologia? Eu acho que, assim, são muitas IAs. Né? Existe a IA que todo mundo entende hoje, é essa IA que a gente chama de generativa, em que eu coloco o texto, vem uma imagem, coloco um vídeo, põe um texto, coloco um áudio, sai um vídeo, concorda? Você põe uma coisa, ela gera outra. Mas essas mesmas máquinas nós estamos usando para criar o que a gente chama de sistemas agênticos. E é uma coisa bem simples. O que quer dizer agente? Agente quer dizer agência, que quer dizer autonomia. É a mesma coisa que eu tenho um software, uma aplicação, em que eu não digo para ele como ele vai fazer, eu digo o que ele tem que fazer. E isso alimenta as conversas de Skynet, das máquinas... Sarah Connor. Isso aí dá um papo legal para isso. Então, dobrando à frente, tem várias perspectivas a futuro. Eu posso ver assim, qual é o desdobramento tecnológico, do que vai virar mais essa tecnologia a outra. Alguns dizem que talvez a gente chegue na AGI, que é uma expressão que ninguém sabe explicar. Mas é mais ou menos a ideia que um dia haverá uma máquina com uma capacidade cognitiva de um ser humano completo. Mas tem esse drive tecnológico, tem o outro que é um drive mais econômico. O que vai ser produtividade, economia, novos negócios, novos entrantes, novas companhias que faziam um serviço de uma hora para outra, aquele serviço não precisa mais, sei lá. Tem outras conversas que são perspectivas a futuro do impacto social. O trabalho, o que não vai ser trabalho, as crianças vão ficar burras, sabe? Isso. Tem uma conversa também filosófica. O que é inteligência? O que é consciência? O que é viver? Para que estamos vivos? Vivendo numa pedra, num mundo escuro. Então, você vê que tudo vai engatando. Por isso que IA nos parece tão intrigante. Não é uma das raras tecnologias de propósito geral. Não é assim, o que dá para fazer com IA? A pergunta quase inverte, o que será que não dá para fazer com IA? Por isso que eu acho que é um momento muito ímpar. Tipo, talvez, quando eu vi a internet nascer, né? Dava para mandar e-mail, fazer uma homepage ou criar a maior empresa do mundo, que é a Amazon. Ultrapassou a Walmart em faturamento. Eu acho que IA, era isso. Eu não vejo IA mais como uma ferramenta.
Eu vejo como o título de um momento de grande convergência de tudo isso. E aí, pelo meu perfil, eu tenho que ser um milímetro mais otimista do que pessimista. Senão essa coisa me engole. E aí eu não vou perder a oportunidade, eu não vou provocar os meus a aprender mais. Então o livro é uma tentativa de chamar todo mundo a conclamar que nós precisamos ter mais debate de cultura, falar com os amigos, no prédio, com os colegas, com os coroas, com os jovens. Quem vive com jovens aí, né? Porque tu tem direito de fazer uma imagem, não quer dizer que você pode fazer aquela imagem. Assim, ou ao contrário, né? Se você pode fazer uma imagem, você não tem direito de fazer aquela imagem. Então eu acho que princípios, por isso que eu acho que é uma coisa que a gente não deveria terceirizar para os outros. É uma responsabilidade de cada um. Certo. Cristiano, foi um prazer, uma grande conversa. Acho que a gente aprendeu muito aqui, né, Dago? A gente pode até voltar para uma parte 2. Até lá, vocês podem conferir Inteligência Artificial e um novo profissional minimamente viável, disponível aí nas livrarias, em sites também. E tá por tudo. Espera aí, as próximas semanas vão ter a versão em inglês e vamos jogar pro mundo, porque eu acho que o mundo também tem que ouvir o que os brasileiros têm que dar de palpite nesse mundo, né? Então fica aí convocado e há um assunto para todos nós aqui. É isso aí. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, já voltamos. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração? Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite. Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. Estamos de volta com o Oeste Cultura, falando mais um pouco sobre dicas e interações. Dago, o que você tem aí para começar o nosso bloco de sugestões para o público? Olha, minha primeira sugestão é a terceira temporada do Lioness. Né? É uma série que ela começou muito bem, continuou muito bem, mas nesse período me pareceu que o criador, que o Taylor Sheridan, tinha entrado meio em crise, amoleceu. Eu acho que é o clássico burnout de alguém que está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Ele fez aquele Madison, sim, que é uma novela. Tem, mulheres, principalmente, adoram, acham aquilo muito legal. Eu não gostei. Eu falei, será que ele está amolecendo? Aí ele volta com o Lioness 3 e mostra que não estava uma brincadeira, porque essa temporada está excepcional, está maravilhosa. Ele faz, entre outras coisas, a primeira, ele faz uma cena na Ucrânia. Primeira filme americano feito na Ucrânia, né? Série, né? E ele, existe um comentário até que diz que a guerra da Ucrânia é uma mistura de Primeira Guerra com Star Wars. Porque é guerra de trincheira, como foi a Primeira Guerra, e com enxames e drones. Caramba. E ele soube fazer
exatamente a representação, né? E não só soube representar no roteiro dele, como ele é o comandante da tropa. É porque, quem não sabe, o Taylor Sheridan começou como ator, ele fazia Sons of Anarchy, aí virou roteirista e virou aí um rei da TV. Isso é o máximo, cara. Você escrever uma série e ser o dono da tropa e dando ordem, você pra lá, não sei o quê, é demais. É só ele mesmo, não existe. E a série, além de tudo, pra quem não assistiu... A gente tá vendo ainda, as cenas dos drones aqui, né? É isso aqui, caramba. Impressionante, cara. Eles não sabem o que fazer, cara. Eles ficam tentando atirar e... É uma representação... Eu já vi um filme ucraniano sobre a guerra da Ucrânia, mas era outra história, né? Outro nível e tal. Esse filme, esse episódio está mostrando muito bem. E eu gosto de um personagem que é terciário, assim, que é o marido da Nicole Kidman. Nicole Kidman é uma das chefonas das Lioness, né? Lioness são agentes femininas, né? Usadas quando são necessários uma situação de disfarce e tal, são as mulheres. Inclusive a principal é uma brasileira, né? Que é a Laísla de Oliveira. Ah, não sabia. Ela é a principal Lioness, né? Ela é brasileira, criada nos Estados Unidos, né? E ela faz muito bem o papel dela, mas esse personagem é o marido da Nicole Kidman e ele dá os recados, porque ele é um analista de mercado e tal, e ele vai tomar café da manhã com a mulher e fica conversando sobre a situação do mundo. E ele fala logo no primeiro episódio, ele fala isso, fala, olha, hoje exércitos não são mais tão importantes, com paraquedistas, invasão. O importante é você tomar as escolas e a imprensa. Você tomou um país por dentro já. E ele dá esse recado que vale muito para o Brasil, inclusive, e é muito legal. E essa série, essa temporada 3, ela tem um toque do que a gente falou do Missão Impossível 3, que é a Zoe Saldanha, que é a chefe operacional, ela sempre teve essa vida de família e agente no campo. Sim. E nesse episódio ela é atacada pessoalmente. E cria um drama ali que, como só está no episódio 3 por enquanto, eu não sei o que vai dar. Mas está grave, o negócio tá feio. Eu vou dizer aqui das séries do Taylor Sheridan, essa me atraiu muito por conta do elenco, né? Eu gosto da Zoe Saldanha, vi que o Morgan Freeman tá aí também. E até o conceito, né? Porque você falou, são as mulheres que se infiltram, né? Fazem um papel diferente, assim. O curioso, Operação Lioness na Paramount Plus, como sempre, né? Todas as séries do Sheridan. Vai ter mais temporada? Depois, não sei. Ou não foi renovado ainda? Eu acho que vai ser inevitável. Com esse elenco, eu acho que vai ser inevitável. Eu espero muito que tenha. Porque eu não vi notícia nenhuma, mas espero mesmo. É uma série cara, uma série, né, complicada e tal, mas eu espero que continue, porque quem assiste não consegue parar mais, sabe? É isso aí. Melhores séries de ação que tem hoje. Boa, mais uma dica legal do Sheridan Verso. Eu vou falar sobre um filme que estreou no cinema semana passada, que eu ainda não tinha assistido no período que a gente gravou, que é O Fim da Rua. É um filme novo de dinossauros, né? Que não se chama Jurassic Park nem Jurassic World, inclusive. É engraçado a gente pensar que, para uma franquia que deu tão certo em Hollywood, não houveram outros copiadores, né? Outros filmes tão bons quanto o Jurassic Park. Mas é porque eu acho que nenhum diretor foi tão bom que nem o David Robert Mitchell, que fez esse daqui. Ele é um diretor mais próximo do terror, do Corrente do Mal. E esse filme, ele começa como uma homenagem bem divertida a Spielberg, porque é uma família dos anos 80, do subúrbio, em 82, é a Anne Hathaway, o Ian McGregor e os dois filhos mais jovens deles. Assim, tipo o Fabelmans. Tipo Famous, quase tipo Famous, bem lembrado agora, quase que um Stranger Things também. Mas aí, de repente, sem nenhuma explicação, o bairro é transportado para o período Jurássico. A rua inteira está na pré-história e eles são perseguidos por dinossauros. Então, é um tipo de premissa super divertida que a gente sempre imaginou de ver num filme, né? Porque o Jurassic Park é sempre nós trazemos os dinossauros pro hoje. E se a gente levasse pra lá? E justamente por ser dos anos 80... tem aquele clima meio Amblin, meio ET, meio Goonies. Legal, e o que me agradou tanto no filme foi esse senso da família, sabe? Porque são 4 personagens muito bem definidos, muito bem interpretados. A Anne Hathaway tá tendo um tremendo 2026, né? Com a Odisseia, o Diabo Veste Prada, agora esse daqui. Ela tá excelente no filme.
E apesar de ter aqueles clichêzinhos, tipo, a ameaça do divórcio, a criança que quer salvar o cachorro, é tudo muito bem feito. Porque as performances são muito boas, o roteiro é bem aceitável na medida do possível, mas a direção é ótima mesmo, né? Até porque os dinossauros, eles têm penas, né? Esse é o diferencial que você pode trazer, depois de já ter feito, né, o dinossauro clássico com Spielberg e o Stan Winston. Mas eu gostei bastante, até porque ele tem aquele feel, aquela sensação de um episódio de Twilight Zone, sabe? Você é jogado naquela situação, você não vai ter meio que uma explicação por que acontece aquilo, né? O que fez o deslocamento do buraco de minhoca, da dimensão. Não, é aquela situação, aqueles personagens que são muito bem escritos e o drama que vai acontecendo. Acontecem coisas nesse filme, Dago, que são bem inesperadas. Quando aconteceu, eu falei, nossa, isso aconteceu, eu não acredito. E aí, ele vai chegando no final muito satisfatório. Eu acho que esse é um filme, sabe, altas emoções pra família inteira. Que legal. E ele tá em cinema, por enquanto? Tá nos cinemas. Ele, infelizmente, foi um fracasso financeiro, né? Ele estreou agora mais um filme da Warner Bros. Que não tá indo muito bem de bilheteria. Também, né, com Homem-Aranha, com Odisseia, com Toy Story. É um período que tá meio que dominado por esses filmes. E o marketing desse aqui não foi muito bom também, né? Tanto que é um filme que o pessoal nem sabia que ia sair. Acho que eles não pesaram muito a mão em cima dos dinossauros no marketing. E o título é muito ruim também, né? O Fim da Rua. Em inglês é The End of Oak Street. O que isso me diz, sabe? Poderia ter sido Dino Bairro, sei lá. Rua Dino. Enfim, fica aí a minha recomendação de O Fim da Rua. Filmaço, ainda tá nos cinemas. Mais uma dica, é uma dica rápida dessa vez. Vai ser, é um documentário que eu vi na Disney, chama Um Dia em Marte. É um documentário dirigido pelo Martin Johnson, de 2020. Não é tão novo assim, mas é muito impressionante, porque Marte, a gente conhece aquelas imagens genéricas, né? A gente conhece as imagens feitas pelo aquele drone, né? O rover, né? Que foi impressionante, se sentia lá dentro, né? Mas a gente percebe nesse documentário que o rover é como se ele tivesse pousado no deserto do Saara, entendeu? Ele mostra uma parte a gente fala, Marte é isso aqui. Aí o documentário é baseado num satélite que foi lançado para fazer a órbita de Marte, com uma câmera que é tão poderosa que um dos entrevistados ele diz isso, que um pixel, né, que é o ponto menor de cada imagem, né, que faz o monitor, cada pixel tinha o tamanho de uma bola de basquete. Você vê a definição, e aí você vê Marte de uma maneira completamente diferente. Você vê que Marte não é aquele clarão vermelho, você vê imagens como se fosse um drone passando por Marte, muito perto, assim. E você vê coisas literalmente não são desse mundo, né? Completamente, são formações rochosas, são coisas que você é transportado. Eu vi algo sobre oceanos também, né? Aí tem essa é uma parte, essa parte do satélite mostrando, aí tem uma explicação também sobre a formação de vida em Marte, como ele foi cheio de água. Por que a água acabou? Por causa da queda de um meteoro, principalmente. Como a água se secou mas que hoje preserva, né? Hoje, nos polos, a água está preservada no formato do gelo seco que a gente conhece. Então não é bem o gelo, mas é um gelo seco, é uma fumaça, mas que pode ser reaproveitada como... Enfim, é assim, para quem quiser esquecer de política, coisas do tipo, viaja para Marte nesse documentário Um Dia em Marte, na Disney. Legal, ótima dica, Dago. Agora a gente tem aqui uma exposição, é o Corpo Herdado, do artista René Agostinho, que a gente foi conhecer aqui em São Paulo. Vamos dar uma olhada. O que vem antes e depois da existência? A exposição Corpo Herdado, do artista visual René Agostinho, levanta perguntas profundas em sua nova abertura em São Paulo, no Centro Cultural de Santo Amaro. Através de telas, quadros e experiências mistas, Corpo Herdado é sobre ancestralidade e relações entre memória e corpo. Para Agostinho, cada obra exige muita dedicação e tempo, que também incluem um livro digital para acompanhar a experiência. Eu trabalho basicamente com a desconstrução do ser humano, seja do ponto de vista da autoimagem física ou da própria psique. Quando eu comecei lá atrás a trabalhar, o corte que a curadora deu, que foi muito interessante, que eu fazia mais de uma maneira instintiva,
eu comecei trabalhando com os arquétipos do ser humano, e à medida que eu fui evoluindo no meu trabalho, eu fui desmontando esse ser humano, seja na pele. Aqui eu trabalho com pele plástica e eu vou desconstruindo o ser humano, ele vai se dissolvendo e chegando ao ponto, na série Vanitas, que são só os órgãos, e cada órgão representando um sentimento, né? Chama Vanitas, que Vanitas tem a ver com vaidade, tá certo? E eu estou dizendo que o próprio sentimento da gente, seja amor, desejo, ansiedade, é tudo uma vaidade perante o quê? Perante ao próximo passo, que é o final de todo mundo, que é a morte, né? Que é algo que eu trato de uma maneira, que eu procuro tratar de uma maneira leve, mas que é algo com o qual é um tema que hoje virou um tabu na vida das pessoas. Eu acabei de ouvir de uma amiga uma coisa muito interessante, né? Que antigamente a morte estava na sala, né? Porque velavam-se as pessoas na sala. E hoje em dia ela não está mais, ela ficou no hospital. Então, você trazer a coisa da morte como algo que é natural, porque nada mais é do que a continuação da vida, né? E aí vai cada um da sua crença, o que vem depois. Eu não estou chegando nesse ponto, mas o grande lance é desmontar o ser humano e mostrar quão frágil a gente é, o quão insignificante o ser humano é dentro de uma galáxia enorme, dentro desse planeta, né? Nós vivemos os nossos pequenos dramas no dia a dia, que não significam nada, no final do dia não significa nada, né? E é essa a ideia do corpo herdado, né? Porque no final das contas o seu próprio corpo é herdado dos seus antepassados, dos seus problemas, se você acredita ou não, veio dos antepassados, você criou, você é o responsável por aquilo que você cria, né? Então, quando você pega e faz essa mistura toda, acabou surgindo o corpo herdado. Um trabalho, ele começa, eu não tenho exatamente o tempo, mas assim, ele começa muito na minha cabeça, né? Eu vou pintando na cabeça. E à medida, é um caminho que você constrói enquanto você anda, sabe? Porque à medida que eu fui lá, pintei na cabeça, fiz 50, 30 rascunhos, pensei na cor, né? Separo as cores, paleta de cor e tal, não sei o quê. Daí eu começo a fazer o trabalho. E à medida que eu vou fazendo o trabalho, ele muda. A coisa começa a ficar... É meio maluquice, mas é como se o trabalho falasse, ó, vai por aqui, vai por ali. Não é bem assim, mas não quero transformar isso numa coisa mágica, porque não tem nada de mágico, não tem dom. É um puta monte de hora trabalhada, desculpa pelo palavrão, um montão de hora trabalhada, né, e muito estudo. Conversando também com a Adriana Scartaris, ela explica seu papel como curadora e o fluxo de trabalho com René. Eu costumo dizer que curadoria é como cuidar, curar é cuidar. Então existe um cuidado desde o primeiro momento, com todos os detalhes da narrativa do artista, da proposta do artista. Eu costumo acompanhar a execução das obras, desenvolvimento da série. Isso num primeiro momento, que é o momento de concepção mesmo do trabalho. Num segundo momento, o trabalho se desenvolve. Quando a gente tem a série pronta, aí a curadoria é escolher ou selecionar as obras que dialogam com o recado que o artista quer dar naquele momento e fazer um link com também temas urgentes. Por exemplo, o trabalho aqui do René Agostinho dialoga com temas muito urgentes dentro da política, da saúde mental, das questões de gênero. Então, é um trabalho muito potente e muito significativo, que a gente tem até que ter um carinho maior até para os textos curatoriais. E aí, no segundo momento, tem as questões práticas, que são da própria produção cultural. Entender qual é a sequência das obras, pensar nos textos curatoriais que vão conduzir o público para uma imersão. Eu costumo colocar textos curatoriais que colocam uma camada a mais na obra, não explicam uma obra. E a ideia é sempre entregar perguntas, para que o público vá para casa com reflexões sobre o trabalho do artista. Em tempos de velocidade de informação e conteúdo instantâneo, René e Adriana reforçam a importância de exposições e mostras artísticas. Existem até relatos e estudos já embaçados e processos científicos já laudados do benefício que a arte faz até para a saúde mental. Então, tecnicamente, você parar diante de uma obra e se permitir mergulhar nela, você pode se identificar com a dor que ela traz, com a alegria que ela traz, com algum outro sentimento que te leve para um outro lugar, enfim. O importante é você sair dessa experiência com uma questão que dialogue com a sua vida, com aquilo que você entende como urgente. E também eu vejo algo muito importante,
em espaços, principalmente espaços como esse, que são espaços que são muito inclusivos. Aqui vem todo tipo de uso. Esse espaço é o equipamento público da cidade de São Paulo, que está entre os polos culturais mais importantes do Hemisfério Sul. Então, a gente tem que realmente entender a importância e a envergadura de um espaço como esse. Aqui vem crianças, pessoas com deficiência, idosos, estudantes, amantes de arte, de todas as formas de expressão artística, pessoas que vêm para a biblioteca para ler. Então, é um espaço plural, um espaço com muitas possibilidades, um espaço onde o artista consegue fazer a sua arte chegar a vários perfis diferentes de público. E isso multiplica a mensagem do artista, no caso de uma mensagem tão potente quanto é a mensagem do René necessária, eu acredito que o público vai para casa com alguma coisa que pode tornar a experiência dele nessa vida um pouco melhor. Eu fui executivo a vida inteira, né? Trabalhei no mercado editorial e como editor, como publisher, como executivo durante 30 anos. Então eu venho do mundo corporativo, onde até antes das redes sociais a demanda era muito grande em termos de acuracidade dos números que você fazia, das suas previsões, etc. E eu acabei fazendo um shift de carreira, né? Eu tenho uma empresa e eu não vou deixar minha empresa, mas eu estou virando para ser 100% do meu tempo artista. Hoje, eu não digo que eu sou um empresário e artista, eu sou um artista que é empresário, né? E por que eu acho que é importante vir aqui ou ir em qualquer exposição de arte? Tem uma poetisa portuguesa, esqueci o primeiro nome dela, mas o sobrenome é Campilho. E ela falou uma coisa que é maravilhosa, que é: a arte não salva a vida, mas salva um minuto. Então, é um pouco do tempo que você dedica olhando um determinado quadro, lendo um livro, assistindo uma peça, ouvindo uma leitura, é aquele tempo que você está se salvando. Em tempo que você está dedicando a você e a algo que mexe com você, que não tem mais nada a ver com quem está em volta de você. Então, é um momento onde você consegue olhar para o self, né? Você ser você mesmo, e a arte ajuda a isso, né? Eu acho que a arte é o caminho para isso. Não vejo outro, sinceramente. E não importa a arte para mim, dança, música, whatever, o que for. Corpo Herdado segue em exibição no Centro Cultural Santo Amaro, na Avenida São João Dias, em São Paulo, e estará disponível até 30 de agosto. É isso aí, tem mais uma semana para vocês conferirem o Corpo Herdado aqui em São Paulo. E, Dagô, como sempre, né, virou tradição aqui no programa, agora, né, a gente também tem que falar sobre o seu artigo da semana na Revista Oeste. O que você tem para reportar dessa vez? Olha, meu artigo é sobre golpes, esses golpes de WhatsApp, golpes, cruzado. Golpes de telefonema anônimo e tal. E eu fui vítima do golpe. Então, eu conto como é que o golpe que eu sofri. E aí, quando eu fui pesquisar, descobri que eu sou um grão de areia, porque tá todo mundo... Os golpes são contados hoje em segundos. Uhum. Né? Então, eu procuro fazer na matéria um levantamento desses golpes, uma espécie de uma pequena enciclopédia dos golpes, para que você possa se defender, né? E a matéria mostra essa parte triste, que é o Brasil. A parte boa é que o brasileiro se adapta bem a novas tecnologias, usa bem, tal. Mas a parte ruim é que os bandidos também usam. A gente até falou isso na entrevista com o Cristiano, exato. Se você demoniza a tecnologia, o pessoal de bem não vai usar e os malandros vão pegar. Exatamente. Então, a situação desses golpes, do recado no WhatsApp, do telefonema que você não esperava, eles estão hoje meio fora de controle, pelo que eu percebi, sabe? Você pode fazer pouco com relação... A única coisa que pode se fazer é de se defender. É aprender a usar direitinho, aprender truques para se defender. Então eu procuro mostrar um pouco desses truques, um pouco desses conselhos no artigo dessa semana. E espero que uma jornada de vingança também, né? Chamar o Ethan Hunt. Exatamente. Bom, muito legal, Dagô. Fica aí então a recomendação do artigo dessa semana. E com isso, a gente vai chegando ao fim de mais um Oeste Cultura. A gente falou
sobre IA, Missão Impossível, exposição do René Agostinho, muita coisa. A gente já está chegando na marca de 40 programas, vai ter algo muito especial na semana que vem também. Tem uma dica aqui nesse enquadramento sobre o que vai ser. Mas, Dago, até lá. Obrigado aí por mais uma conversa, mais dicas. Eu que agradeço. Esse programa de hoje foi excepcionalmente interessante, na minha opinião. Foi muito legal. É isso aí. Então, Oeste Cultura volta no próximo sábado aqui no canal da Revista Oeste. Até lá.